Olá, estou de volta para a gente falar da última doutrina da época do helenismo e aí fechar com chave de ouro estas aulas de filosofia sobre o período. Vamos ver qual é? Vem comigo. Muito bem, o ceticismo, uma palavrinha que hoje em dia a gente usa como uma forma de negação ou uma forma de impossibilidade de se atingir um preceito de verdade. Vamos entender por que a gente vê dessa forma e o que disso realmente corresponde a essa doutrina que nós vamos estudar. Vamos lá. Então, o ceticismo ele foi fundado por Pirro. Em muitos lugares a gente encontra o seu nome também como pirronismo, tá? E nós temos a figura de Timon, que foi um seguidor de Pirro, alguém muito importante, porque os escritos que nos chegam são justamente de Timon, tá? Como que vai se dar isso na cabeça do Pirro? Ele vai fazer uma expedição com Alexandre Magno ao Oriente. Aí está a data, né, entre 334 e 324 a.C., e lá ele vai ter o primeiro contato com os gimnosofistas, que são os sábios indianos que, para superar as perturbações sofridas com tudo que acontece à nossa volta, eles buscavam conquistar uma insensibilidade à dor e às emoções, o que nós vamos chamar aqui de impassibilidade. E talvez esse seja o conceito mais importante para os céticos, ser impassível diante das tormentas que nos cercam, tá? E aí, para ter essa impassibilidade, eles buscavam isso através de uma vida monástica, ou seja, reclusa, né, em monastério, sem ter contato com os outros, e a renúncia a tudo que está ao seu redor, tá bom? Bom, o ceticismo vai falar da atitude cética, né? Para ter o ceticismo, nós temos que ter uma atitude cética. Ou seja, não acreditar em um critério infalível de verdade. Há uma imprecisão entre o pensamento racional e o pensamento dos sentidos. Para vocês entenderem isso aqui, a gente precisa recorrer um pouco aos pensamentos clássicos de Platão e Aristóteles e que vão seguir muito na Idade Moderna também. Então, quando a gente fala de percepção racional e percepção sensível, a gente está falando assim, percepção racional. As coisas são aquilo que a minha mente dá significado às coisas. Então, a minha mente dá significado às coisas, e aí elas passam a ser o que elas são pelo significado que eu dei, tá? A minha ideia, o meu raciocínio é o mais importante. Aquilo que elas aparentam não é o mais importante. Eu preciso ir além da aparência. E o conhecimento sensível, que se dá pela nossa sensibilidade, pela visão, olfato, gosto, audição e tato, vai dizer que as coisas são exatamente o que elas são, que elas se apresentam, a aparência delas é o que elas são. E o Pirro vai dizer que não dá pra gente saber se é o que está além ou se é o que está aqui. Entre essas duas vertentes, eu não posso escolher qual é a mais ou a menos verdadeira. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Muito bem, então como eu expliquei para vocês, eles vão falar aqui a imprecisão do pensamento racional e dos sentidos. Ambos oferecem sensações variadas, opiniões múltiplas e muitas vezes se contradizem, tá? Então o que eles vão fazer? Vão colocar em dúvida toda a possibilidade de dizer o que as coisas são. Isso é isso. Por quê? Porque eu estou vendo, ou porque eu acho, ou porque eu vejo além. Não há possibilidade de se dizer que isso é isso. Primeiro porque eles se recusam a elaborar uma doutrina sobre a realidade, né? Que foi feito por Aristóteles. O que é real é o que interessa. Eles vão se recusar a elaborar essa doutrina. Da mesma forma, eles vão se posicionar contrários ao que é metafísico. Então, eu já expliquei para vocês em algumas aulas sobre o que é metafísica, essa palavrinha que está sempre presente na filosofia, mas a grosso modo, meta é além, quando você tem uma meta, ela está além de você. E física é a natureza. Então, tudo que está além da natureza, além do que pode ser observável, é metafísico.
E os céticos, eles não vão nem aceitar uma doutrina sobre o que é observável, sobre a realidade, e nem aceitar que exista algo além da realidade. Não vão aceitar nenhuma das duas. O que eles vão fazer então, professora? Eles vão exercer a suspensão do juízo, o que a gente vai chamar em grego de epoquê, tá? Então vamos lá. A corrente de pensamento conforme a sua relação com a verdade. Algumas correntes de pensamento aceitam a verdade como um dogma. Eu não preciso ter que ficar dando satisfação ou provando através de experiências, tá? Eu encontrei a verdade e essa é a verdade, estou passando para vocês. Eles vão dizer que Platão agia dessa forma quando falava que havia um mundo em que as coisas perfeitas existiam, tá bom? Uma outra corrente de pensamento seria a corrente acadêmica, que vai considerar a verdade inalcançável. E aí, se a verdade é inalcançável, como é que eu posso saber das coisas? Experimentando. E nós vamos ter um expoente aí nessa versão, nessa corrente acadêmica, que é Aristóteles. Eu tenho que experimentar todas as coisas. A partir da minha experiência, eu formulo uma ideia. Tá? Eles também vão dizer que isso não é totalmente possível, não é aceitável para os céticos, tá? E aí vai vir a corrente cética. Não se cansa de buscar a verdade. Se eu não consigo ter a verdade por dogma, ou seja, por uma coisa que não pode ser provada, e se só as experiências não me propiciam acreditar que aquilo é verdade, eu tenho que estar sempre experimentando, eu vou ser um incansável buscador da verdade. Aqui a gente tem o primeiro traço de que o cético não é um negacionista. Ele não acha que a verdade está errada ou que não é possível encontrá-la. Ele acha que ele tem que estar sempre buscando. Já que ela não pode se encontrar, eu vou dizer que não é. Não, eu vou estar sempre disposto a buscá-la. Esse é um traço importante para a gente diferenciar do que a gente corriqueiramente fala ser ceticismo, tá? Então aí tá a epoquê que eu citei para vocês, que quer dizer suspender o juízo, assumir uma posição sobre a aparência da coisa e não sobre o que a coisa realmente pode ser, tá? E a afasia, não julgar nem falar sobre a essência ou ser das coisas. Isso não vai privar ele de falar e agir na vida prática. Então, por exemplo, sobre os fenômenos dos sentidos, vamos colocar um exemplo aqui para vocês. Eu não vejo o vento, eu não vejo o ar, eu não posso dizer como é o ar, mas eu experimento a refrescância que ele me traz. Então, na minha vida do dia a dia, embora eu seja cético e não possa aqui dialogar com vocês sobre a essência do vento, sobre a aparência do vento, né? Eu não posso falar da aparência dele porque eu não vejo. E eu não me recuso a falar de uma essência de algo que eu nem consigo ver. Mas eu consigo falar da experiência. Eu consigo dizer que eu sinto o vento. E é dessa parte que eu posso falar para vocês na minha vida prática, tá? Da mesma forma, eu não posso dizer para vocês o que é bondade, né? A bondade ela pode ter vários conceitos de acordo com experiências culturais diferentes. Mas no meu dia a dia, eu sei quando alguém é bom para mim. Eu consigo categorizar um ato de bondade. E isso me basta, tá? Então eu não vou dizer que ele é bom, é uma verdade absoluta que aquela pessoa é boa. Mas eu posso dizer que aquele ato que ele cometeu foi um ato de bondade. Continuando aqui, o ceticismo, ele estava na contramão da filosofia dominante durante aquele tempo, né, em que as pessoas buscavam uma doutrina que desse todas as respostas, ele justamente se opunha a isso, e por isso ele pouco repercutiu na época, tá? Esperar o caminhão passar. Passou. E o cético, ao recusar qualquer valor de verdade, o que ele pretendia mesmo era conquistar a impassibilidade que ele viu naqueles gimnosofistas, tá? Então, o que é essa impassibilidade? Poxa, a gente acabou de vê-la em outro, quem assistiu, né? Eu sei que acabei de ver porque eu acabei de gravar, no estoicismo, né? Então, como é que eu alcanço essa impassibilidade? Pela ataraxia, que é do epicurismo, né? Eu posso até ser influenciado pela dor momentaneamente, mas eu vou escolher não sentir aquela dor.
Da mesma forma, os céticos, eles podem até ser influenciados por alguma doutrina, mas eles vão escolher não acreditar 100% nela, ou na forma como é elaborada. E pela apatia, eu não vou deixar que as coisas me tirem do meu prumo, tá? E assim eu alcanço essa ausência da dor, essa ausência da tormenta. Então, quando a gente fala hoje em dia que o cético não acredita que a Terra é redonda, por exemplo, ele não nega isso, porque isso foi comprovado por alguns fatos. Ele vai examinar os fatos. E na vida prática dele, ele vai utilizar isso. Ele não vai negar por negar para aceitar uma outra teoria ou para ficar buscando uma outra teoria, tá? E nas coisas práticas que são importantes, ele simplesmente vai usar a praticidade disso. Para que o que me move nesse momento que eu preciso acreditar e que eu preciso levar em consideração sem precisar me aprofundar tanto na essência disso, que eu não acho que é alcançável, tá bom? Com o ceticismo, a gente finaliza as nossas correntes do pensamento helenístico, as escolas helenísticas. E futuramente a gente já vai passar para a Idade Média. Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui. Vejam todas as escolas para vocês terem uma linha, né, para poderem entender as diferenças entre elas, porque aconteceram no mesmo período. Aproveitem essas aulas, estudem, curtam o canal se acharem que é interessante, se inscrevam e a gente vai continuar se vendo em outras aulas de filosofia e de outras matérias miçangueiras. Logo a gente se vê. Beijo, se cuidem.